Aberta a audiência pública para avaliação das metas e cumprimentos fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Convido o secretário Ricardo Dantas, secretário municipal de Finanças, para ocupar a mesa. Convido também o vereador Rinaldo Júnior, membro desta comissão. A audiência tem sobre a avaliação do cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, referente a setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem o objetivo de analisar o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura do Recife com relação às metas fiscais estabelecidas no anexo de metas fiscais de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que consta na Lei Municipal 18.237, de 17 de junho de 2016. Trata-se de uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal prevista no parágrafo 4 do artigo 9º. Recebemos o relatório e enviamos para todos os vereadores da Câmara na terça-feira, dia 20 de fevereiro. Passo, nesse momento, a palavra para o secretário Ricardo Dantas, de Finanças. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Rafael, o vereador Rinaldo Júnior. E vamos aqui iniciar a nossa prestação de contas com aquela contextualização que nós habitualmente fazemos em relação, no dia de hoje, ao fechamento do exercício 2017, onde a gente vai mostrar não apenas o último quadrimestre, mas como é que o município fechou esse ano tão difícil ainda, que foi o ano 2017. Então, como a gente tem feito, a gente traz uma contextualização não só local, mas nacional também, para entender um pouco esse macroambiente em que o município fez a sua gestão em 2017. Logo no final, o segundo semestre, ele foi caracterizado, diferentemente dos 2 anos de crise anteriores, ele foi caracterizado por um primeiro semestre muito ruim e pela primeira vez, né, nessa crise, um pequeno descolamento entre a instância política e a economia nacional, apresentando no final do ano, apenas no final do ano, uma pequena melhora. A gente vai ver isso aqui, mas já apontando aí um 2018 um pouco melhor do que 2017. Mas, apesar desse descolamento que foi reportado aí pela imensa maioria dos meios de comunicação e dos economistas de maneira geral, tanto estados, município e União viveram um ano muito difícil. Isso fez com que houvesse aquela famosa marcha dos prefeitos a Brasília e a promessa do governo federal de mais uma vez socorrer os municípios no final do ano. Vocês lembram que no final de 2014 houve a emenda 84, que acrescentou mais 1% de maneira escalonada para os municípios. Foi fruto já desse pedido dos municípios. Em 2015 foi que isso se materializou pela primeira vez, com o primeiro repasse em julho, o segundo em dezembro. Em 2016 tivemos o efeito da repatriação, que de alguma forma socorreu os municípios no final do ano de 16, e em 17 os municípios estavam ali naquela marcha e cobrando do governo federal, mais uma vez, em função do terceiro ano difícil, terceiro ano de crise nacional na nossa economia, uma ajuda também em forma de um repasse extraordinário que socorresse os municípios, principalmente para pagar o seu 13º, que para aqueles municípios, né, que dependem prioritariamente do repasse do FPM, isso faz uma diferença crucial no fechamento das contas. E aí, Temer não repassou esse recurso no final do ano, ele atrelou, na verdade, a questão da votação da Previdência. Isso causou mais um imbróglio lá. O Marum, não sei se vocês lembram, deu aquela famosa declaração dessa vinculação da crítica que foi feita a ele, né, do toma lá da cá. Prefeitos repudiam o governo federal pela não repasse do aporte do FPM.
Temer dá calote nos municípios, auxílio fica para 18 e revolta prefeitos, né? Sem gestão, cidades penam e desempregam, né? 2017 não foi muito diferente dos 2 anos anteriores, a gente continuou com um desemprego muito alto ainda. No final do ano, uma pequena recuperação, já comemorada pelo governo federal, né? Aqui já nos jornais locais, finanças, o ponto fraco dos prefeitos. Municípios ameaçam não pagar 13º salário. Isso um recorte de jornais locais, apontando principalmente as declarações da AMUP em relação ao conjunto dos municípios do nosso estado. Jornal do Comércio, crise nas prefeituras cresce. Ainda Jornal do Comércio, a ingerência fiscal que tira empregos, demissões nas prefeituras por regiões em 2017. Aqui um recorte do nosso estado por região, apontando aí o desemprego e as demissões que cada região dessa fez nos seus municípios. Folha de Pernambuco, prefeitos relatam dificuldades para fechar as contas. Folha de São Paulo, 1,5 milhões de servidores ficam sem 13º. E aí o diferencial, né? O município do Recife fazendo seu dever de casa, fazendo o seu ajuste fiscal, trabalhando não só a sua receita, mas trabalhando também a sua despesa, fez com que, apesar de não haver esse repasse extraordinário, apesar de a gente não ter tido, como pleitearam a imensa maioria dos municípios, um aporte adicional do FPM, nós injetamos na economia da cidade 525 milhões do 13º e da folha de dezembro, dentro do mês de dezembro, o 13º antes do Natal, e isso foi o diferencial aí, em função do equilíbrio nas contas do Recife, apontado aí pelo Diário de Pernambuco nessa outra matéria, né? A Prefeitura da cidade do Recife economizou os 372 milhões, esse é um balanço feito pelo Jornal do Comércio, apontando as economias que são capitaneadas, o programa de economia nas nossas despesas pela nossa Controladoria Geral do Estado. E se paga 13º amanhã para 38,9 mil servidores. Então esse foi o ano de 2017, num breve resumo, apontando como a gente tem feito nas audiências anteriores, na visão da nossa imprensa, e que dá esse contexto do que ocorreu nacionalmente e do que ocorreu também aqui na nossa região, no nosso estado e na nossa cidade do Recife. A gente tem feito também e apontado as nossas principais receitas, mas antes um breve resumo também do cenário econômico a partir de alguns indicadores macro. O PIB, né, a gente tem aqui 3,8 negativo, que foi 2015, 3,6 negativo 2016, e 2017, principalmente em função do segundo semestre, esse número de 1% não foi ainda, não é o número definitivo do IBGE, mas já é a projeção do Focus, já é a projeção da imensa maioria dos institutos de economia que apontam para esse 1% como sendo o número definitivo de fechamento do PIB de 2017. E uma projeção mais otimista para 2018 e 2019, onde a gente tem aí já 2,7%, o Boletim Focus com a sua previsão para 2018. Né? Então essa previsão ela vem melhorando, então aqui a partir de agosto de 2017, onde a gente diz que houve um descolamento entre a realidade da política, que continua muito conturbado, continua com muita incerteza, né? O governo federal batendo cabeça, mas esse descolamento fez com que houvessem, a partir de então, projeções cada vez mais otimistas em relação ao cenário econômico de 2018, e a projeção de dezembro de 2017 com 2,7% de projeção de PIB para 2018.
Aqui, como nós temos feito também, esse recorte das nossas principais receitas municipais. Então, nossa receita de ISS, onde a gente teve, no ano de 17, um percentual de 3,4% positivo, né? É maior do que os 3 últimos anos, aí o maior dos 3 últimos anos. 2015 tivemos negativo de 1%, 2016 2,4%, 2017 3,4%, que quando descontada a inflação ficou num crescimento ainda negativo real de 0,6%, né? Mas já apontando aqui um crescente também no ISS. O ISS, a gente diz que numa crise econômica, a gente já disse isso aqui, mas nunca é demais repetir, é o imposto que ele mais demora ele é o primeiro a reagir negativamente, porque serviço é o primeiro corte que se faz tanto nas empresas como nas famílias, e serviço é o último a retomar o seu crescimento, né? Primeiro as famílias e as empresas começam a adquirir produtos ou retomar o seu consumo, para depois se utilizarem dos serviços, retomarem serviços que antes eram adquiridos, eram contratados, tanto as famílias como as empresas. Então, o ISS ele é o primeiro que cai com qualquer crise econômica e ele é o último que melhora também com qualquer crise econômica. Mas a gente já vê aqui uma tendência real e concreta, aí, olhando os 3 últimos anos, desse crescimento. Aqui algumas ações, né? Como é que a gente trabalhou isso? Isso é importante a gente dizer. Recife equilibrado do ponto de vista fiscal, e isso não é à toa, isso é fruto de muito trabalho, e a gente vai destacar aqui algumas ações que foram feitas ao longo desses anos para que a gente conseguisse ter esse crescimento nas nossas receitas, que a gente conseguisse, em algumas situações, como é o caso do próprio ISS, não ter um ISS negativo em 2017, em 2016, porque o país teve só em 2016 menos 5% no setor de serviço. E em 2016 a gente teve 2,4% positivo, por exemplo. Então, isso não é à toa, isso é fruto de muito trabalho. Então, aqui a gente teve a criação, 2013, criação do Núcleo de Inteligência Fiscal, ações de cobrança das notas fiscais em aberto no sistema de nota fiscal eletrônica, o IPCA de 5,83% e um PIB de 3%, o nosso ISS cresceu mais do que a soma do IPCA e do PIB. 2014, um ano de muitas ações, retenção obrigatória do ISS da Construção Civil, foi criada essa obrigação, o envio de mais de 10 mil termos de orientação / cobrança. Então, mesmo na crise, você identificar aqui o contribuinte está devendo, mas não imediatamente autuá-lo, você orientar esse contribuinte, você apontar que o fisco está acompanhando esse contribuinte e que ele pode regularizar a situação, apontando para ele quais são as opções de parcelamento, quais são as opções de pagamento com desconto à vista, e tudo isso sem fazer autuação, dando a oportunidade e dando um prazo para que esse contribuinte se regularize de uma maneira mais barata, porque se ele for autuado, esse valor que está em aberto, ele fica bem maior. Sorteio de nota fiscal eletrônica como uma forma de fomentar que o cidadão e que as empresas peçam a nota fiscal eletrônica de serviço. Foi criada a declaração eletrônica de eventos, que era uma obrigação que não existia e que nos ajuda a acompanhar os eventos na cidade do Recife. Declaração eletrônica de serviços recebidos. Foi trabalhada a legislação aqui nessa casa para criar um patamar acima de, acredito, de 4 milhões de reais de serviços contratados, a partir do qual a empresa que contrata esse serviço, ela se obriga a fazer essa declaração. Restrição de emissão de notas como imune. Então, o nosso sistema ele não tinha essa trava, então às vezes um contribuinte que não era imune para determinada atividade, ele podia lá se declarar como imune e emitir a nota como imune sem o destaque do ISS. O IPCA em 2014 foi de 6,58, o PIB de 0,5, nós crescemos 12. Esse foi o último ano, vamos dizer assim, de bonança, né? No segundo semestre de 2014, né, todos os indicadores econômicos já apontavam para a crise de 2015.
E aí foi quando a gente começou a fazer o nosso acompanhamento não só na receita como na despesa. Em 2015 foi instituída a nota fiscal declaratória. Isso tem uma diferença. Existia já o sistema de nota fiscal eletrônica, mas esse sistema não tinha a nota fiscal considerada como uma declaração de inadimplência, caso o contribuinte não viesse a quitar o ISS daquela nota. E a partir dessa legislação, com o apoio dessa Casa Legislativa, a gente tornou essa nota fiscal eletrônica como declaratória, tirando a necessidade de mandar um auditor, fazer uma auditoria para autuar alguma coisa que a gente já sabia. Que o contribuinte prestou um serviço, porque foi ele mesmo que declarou, e que ele não quitou o ISS daquele serviço. Então isso aqui deu uma celeridade muito grande, junto com aquela outra normativa nossa de orientar e emitir as notificações, não simplesmente autuar automaticamente o contribuinte, mas de notificá-lo: olha, você tem tantas notas em aberto, as suas possibilidades de quitação desse tributo são essas, tanto à vista, com desconto, tantas opções de parcelamento, algumas inclusive com desconto. 2015 foi instituído também o parcelamento no sistema de nota fiscal eletrônica, uma facilidade para o contribuinte, também uma ação legislativa em conjunto com essa casa. Também em conjunto com essa casa fizemos o pré-FIS cartórios. Pré-FIS cartórios, a gente resolveu um problema de quase mais de 20 anos, onde o ISS de cartórios já foi discutido no Supremo, e a gente tinha ainda várias ações aqui tramitando antes de chegar no Supremo, mas que todo o desenlace dessas ações tem sido pró-fisco municipal, não é? Então o que nós fizemos foi uma possibilidade desses contribuintes de cartório reconhecerem o seu débito, abrirem mão das ações judiciais e poderem parcelar esse débito e voltar a recolher sem depósito em juízo. Fizemos também aqui, junto com o pré-FIS cartório, o convênio com o Tribunal de Justiça para que esse ISS de cartório fosse recolhido na fonte. Quando ele paga o DAI ao Estado, ele já divide na boca do caixa o que vai para o Estado, o que vai para o fundo dos cartórios, o que vai para o Tribunal de Justiça e o que vem para o nosso município do Recife. PCA de 9,93, um PIB negativo de 3,8. A gente conseguiu não cair tanto quanto o PIB, né? Esse é o pior cenário de uma economia com inflação alta e uma economia com recessão. Então, 2015, a gente entende que foi aí o fundo do poço em termos de cenário econômico. 2016 não foi muito diferente. A gente começou a fazer a cobrança das notas fiscais declaratórias em aberto. A gente fez o ISS cartórios no sentido do convênio, né? O ISS transporte intramunicipal também com parcelamento, uma linha de parcelamento específica, e ainda uma inflação um pouco menor do que a de 2015, mas ainda no patamar de quase 8%, com um PIB negativo também bastante expressivo, de menos 3,6%. Apesar disso, né, a gente conseguiu um ISS de 2,4%, quando o setor de serviço diminuiu 5% a nível Brasil. Então, a gente, apesar desse número parecer pequeno, a gente comemorou muito esses 2,4% aqui. Finalmente, 17, sistemas para melhoria da ação. A gente está trabalhando agora com grande Big Data, com duas ferramentas, o ClickView e o Pentaho, para que a gente possa fazer mineração de dados, para que a gente possa estar indicando melhor onde tem possíveis focos de sonegação, de evasão fiscal, a partir dessas duas ferramentas que foram praticamente concluídas aí em 2017, que a gente deve começar a colher esses frutos em 2018. Aqui o índice de confiança de serviços, a gente vê, esse é um gráfico que pega desde agosto de 2008, vocês vejam que ele é completamente decrescente e o fundo do poço é exatamente 2015, agosto de 2015, né? E que a partir daí a gente começa leves melhoras e
alguns saltos aqui já no final de dezembro de 2017, quando a gente aponta aquele descolamento da política com a economia, né? A nossa segunda maior receita própria, que é o IPTU, né? A gente tem aqui em 2017 crescendo 13%, né? Bem acima da inflação, apesar do PIB de 1%, 43,9 milhões, e quando descontada a inflação, a gente ainda tem 8,2% de crescimento. Isso também devido a ações, né? Em 2013, a gente fez e estava preparando as bases para fazer o lançamento, que foi feito em 2017, com voo aerofotogramétrico, que sobrevoou a cidade, que bateu foto, fez perfilamento a laser para pegar volumetria e andares construídos também, e não só aumento de área na horizontal. A preparação da base cartográfica, a correção do IPTU de 2013 foi 5,4 e o crescimento foi de 13, né? A correção do IPTU de 14 foi de 5,83 e o crescimento foi de 8,2. Então, várias ações aí, principalmente na recuperação de créditos perdidos com os programas de parcelamento incentivado, nos ajudaram nesse ano. 2014, o primeiro PPI, né? Que a gente se utilizou, por isso a gente conseguiu esse feito aqui de 8,2. O PPI também, ele pegou um pedaço de 2015, né? Foi feita aí a lei 18.204 para um reenquadramento do padrão construtivo aqui no finalzinho de 2015. A correção do IPTU nesse exercício de 16 foi de 9,93, né? Esse ano aqui a gente perdeu com inadimplência. A gente vai ver mais na frente um gráfico onde você percebe nitidamente a relação direta entre a adimplência do IPTU e o nível de desemprego da nossa população. 2017, a alteração de área, que foi resultado de um trabalho que iniciou em 2013 do sobrevoo. A gente lançou aumento de área para mais de 38 mil imóveis na cidade do Recife. A correção do IPTU foi de 7,87 e tivemos ainda o reenquadramento do padrão construtivo de imóveis na nossa cidade. Isso fez com que a gente tivesse um crescimento de 13%. Aqui o gráfico que eu falei do desemprego, a gente vê que as curvas têm praticamente o mesmo comportamento em termos de inclinação, o que significa que toda vez que o emprego ele cresce, a adimplência cresce, né? E cresce praticamente na mesma proporção que o emprego cresce. E quando ele cai, da mesma forma, a inadimplência aumenta. Então, o desemprego aumentando, a inadimplência também aumenta. Aqui uma das receitas próprias do município, mais significativas, o ITBI, a transmissão de bens imóveis. A gente teve aqui um desempenho negativo de 12,8, isso é fruto, a gente vai ver, do desaquecimento do mercado de imóveis e da diminuição da velocidade das vendas do imóvel, tanto residenciais como comerciais. Destaque aqui o PIB de 3% em 2013 e cresceu 14%. E aqui em 2014 a alteração legislativa, onde se fez uma diminuição de alíquota de 2% para 1,8%, né? E também se abriu uma janela para se recuperar um pouco daqueles chamados contratos de gaveta. Isso permitiu um crescimento aqui da ordem de 31,8% na receita do ITBI. Também nesse ano se implantou o ITBI online, as pessoas não precisam mais ir à sede da prefeitura para formalizar o seu processo de ITBI, eles podem fazer isso na frente de qualquer computador ligado à internet. A implantação da DEOP, a DEOP é a declaração das operações que os cartórios de registro de imóveis fazem, é uma declaração mensal. Então, a partir da implantação da DEOP, a gente não precisa mais depender do contribuinte informar que mudou a titularidade daquele imóvel. O próprio cartório, quando vai fazer o registro de imóveis, ele nos informa
Isso permite com que daqui para frente a gente tenha o nosso cadastro mais atualizado, né, e andando ali em paralelo com o cadastro dos nossos cartórios de registro de imóveis. Aqui o PIB de 0,5% em 2014. Aqui um breve histórico dos processos que eram em 2013 basicamente presenciais. Final de 2013 se implantou o processo eletrônico para o ITBI, com 330 processos contra 13 mil processos presenciais. E a gente vê que esse número cai de 13 para 5 mil processos e 5.434 em 2017, e o avanço de 330 no iniciozinho ali em 2013, quando se implantou isso, para quase 5 mil processos já em 2017, a gente praticamente empatando o número de processos presenciais com processos eletrônicos para o ITBI. Vejam também que aqui a gente tem 10 mil processos contra 13, 14, 12. O pior ano foi 2017 em termos de quantidade de processos. Aqui, 2015, 2016, os 2 anos de PIB negativo, e isso afetou diretamente a questão da venda de imóveis, tanto novos como usados, e aí a nossa receita de ITBI caiu 10% em 2015 e caiu 7%, 0,7% em 2016. 2017 com menos 12,8%, a gente já pontuou. E que fatores fizeram com que isso acontecesse? Aqui a constatação a partir da análise do índice de velocidade de venda de imóveis. Você vê que de 2012 existe aqui o fundo do poço em 2015 e 2016, que é exatamente os 2 anos de PIB negativo, ou seja, a quantidade de venda de imóveis ele caiu drasticamente, não é? Aqui nesses 2 anos, e uma leve e muito tênue recuperação aqui, saiu da casa de 4% para praticamente 5% aqui em 2017. Né? A média de lançamentos mensal, então, lançamentos que as construtoras fazem de novos imóveis residenciais, principalmente, né? Caindo aqui também de 2012, atingindo mais uma vez o fundo do poço em 2015 e com a leve recuperação também aqui no final de 2017. Aqui a venda de imóveis residenciais na região metropolitana, não é um dado do Recife, da região metropolitana, mas apresentando uma curva muito parecida com o fundo do poço aqui em 15 e a recuperação muito pequena em 16 e um pouquinho melhor aqui em 2017. Mesmo assim, nunca no mesmo patamar de 2013. Agora, as nossas participações nas receitas dos outros entes, em relação à União, o FPM, né? Então a gente tem um FPM aí da ordem de 400 milhões em 17, né? 508 milhões, né? Cresceu negativamente 3,1 em 2017. A gente vai mostrar por quê, né? Caiu 16%, quando descontada a inflação 6,8%. A gente já tinha comentado que a emenda 84 de 2014 foi editada ali em dezembro de 2014. Ela fez ali a pedido do conjunto dos municípios, principalmente dos municípios menores, um aporte adicional de 1% que foi escalonado para se concretizar na sua totalidade em dezembro de 2016. Foi sendo acrescentada em julho e dezembro 0,25, 0,25, 0,25 até o acumulado chegar a 1%. Né? Em 2016, o que justifica esse crescimento mais acentuado aqui foi exatamente o efeito da repatriação. Né? Então, a repatriação não foi a exemplo da emenda 84, que é uma receita que se soma em definitivo às receitas dos municípios.
ela foi uma receita pontual, como vai ser essa nova medida provisória de 2,7 bilhões aí que o governo federal está ditando para agora o início de 2018, em socorro também aos municípios. Isso fez e deu esse efeito aqui de um crescimento mais do que o normal na receita do FPM. Aqui o mesmo gráfico, tirando o efeito da emenda constitucional 84 e da repatriação. Veja que aqueles 16% eles se transformam em 1,9% apenas em 2016, não é? E 2017 é onde a gente vê a primeira recuperação mais significativa de 7,1%. Em vez da gente ficar com um valor negativo aqui de 3,1%, quando a gente tira o efeito da repatriação, a gente fica com 7,1% negativo, acima da inflação, que deu em torno de 2,7%, não é? Então a gente vê que em termos do FPM, quando expurgado o efeito da repatriação, a gente tem efetivamente um cenário mais positivo. E aqui o volume disso aí, a emenda constitucional 84 acrescentou aos cofres do município 5 milhões em 2015, 14,4 milhões em 2016 e 21,6 milhões em 2017, quando a gente finalmente chegou no 1%. E a repatriação em 2017 acrescentou aos cofres do município 57,5 milhões de reais. Isso foi o que fez a grande diferença em 2016. Em 2017, essa repatriação foi reeditada, né? Se tinha uma grande esperança de ela não chegar aos 57 milhões, mas de ela chegar entre 50% e 75% desse valor original, e ela chegou apenas a 1,9 milhões adicionais para o município do Recife. Aqui o ICMS é o nosso principal calo, vamos dizer assim, porque a gente tem na regra de repartição do ICMS que 75% dele é distribuído aos municípios em função do valor agregado produzido em cada município. Esse valor agregado é medido a partir do valor das notas fiscais que são emitidas por todos os contribuintes daquele município. E a gente tem, ao longo dos últimos anos, o efeito do polo de Suape, que fez com que o município de Ipujuca, do Cabo e alguma coisa ainda em Jaboatão repercutindo, tirasse participação do FPM, ou do ICMS, né, da transferência constitucional do ICMS, do Recife. E, mais recentemente, nos últimos 3 anos, isso vem acontecendo também com o município de Goiânia, né? Goiânia, com o polo da Fiat e com o início aí de alguma coisa da Hemobras, ele também vem tomando essa participação do município do Recife, né? E isso faz com que o nosso índice de participação, o nosso IPM, ele caia em relação aos demais municípios ano a ano. Embora esse valor que é emitido nas notas fiscais não acrescente nada em termos de arrecadação para o Estado, né, em função de que todos esses empreendimentos são incentivados, eles têm isenção de ICMS, mas a lógica da lei é de que aquele município precisa desse recurso para fazer os investimentos necessários a que a cidade suporte aquele novo empreendimento e os efeitos desse novo empreendimento na infraestrutura da sua cidade. E, infelizmente, para nós que estamos do outro lado dessa história, né, o município do Recife não tem indústrias, não tem espaço físico para ter indústrias, e se socorre aí do setor de serviço, principalmente para que a gente não caia tanto a nossa receita, a gente perde exatamente na transferência do ICMS. Então, daí, essa queda bastante significativa ao longo dos anos, ou uma luta para pelo menos a gente ficar aqui sem cair nominalmente essa receita, né? Mas vejam que a gente sai de 802 milhões em 2013, 2014 818, 2015 já tem uma queda nominal para 799 milhões,
2016 cresce um pouquinho para 805, mas 805 é menor do que 2014. 2017, 804 milhões. Né? Então, aqui em 2016 não caiu nominalmente em função do pacote fiscal do Estado, que foi editado em dezembro de 2015, não sei se vocês lembram, com uma série de medidas para incremento do ICMS estadual e que fizeram com que a nossa perda no IPM fosse compensada e a gente não tivesse uma queda nominal aqui em 2016. Já em 2017, esse efeito ele passa um pouco e a gente tem uma queda nominal pequena, mais de 0,2, né? Então não cresce nada, ainda cai um pouquinho aqui, 1,2 milhões a menos do que 2016. E aqui, no finalzinho, na barra, não sei se dá para todo mundo ver, né? Essa queda do nosso índice de participação. A gente tinha, em 2013, 27,58% de todo o ICMS que é distribuído aos municípios do estado de Pernambuco, ele era destinado ao Recife, 27,58%. Isso vem caindo ao longo dos anos e em 2017 a gente teve apenas 22,67%. E já antecipando, 2018 é o pior ano da série, onde a gente cai mais de 2 pontos percentuais, a gente está aqui com 20 pontos alguma coisa. Né? Essa participação do ICMS, acho que eu tenho esse número aqui. Não é a projeção, é o número definitivo, 20,73 para 2018. A gente tinha 22,67, em 2017, 20,73. É uma queda de quase 2 pontos percentuais. A gente cai 1,94% aqui nesse índice. E 2018 a gente vai ter 20,73. Esse é um cenário muito duro, onde a economia começa a responder, mas a nossa, individualmente falando, principal receita ainda é o ICMS, a transferência do ICMS, e ela vem estagnada aí ao longo dos anos em função dessa perda de participação. Então, embora no Estado o ICMS cresça, esse crescimento ele é suficiente única e exclusivamente para estar mantendo o valor nominal do repasse ao município do Recife. Esse é um fator aqui, que vejam que ele praticamente fica aqui na casa dos 800 e poucos milhões, não é? Não cai tão drasticamente de maneira nominal, mas a gente vem tendo perdas reais, né? Aqui, se isso fosse corrigido pela inflação, né, a nossa participação de ICMS de 2013 hoje deveria estar acima de 1 bilhão. E a gente continua com 800 milhões. Isso significa que se a nossa receita de ICMS estivesse acompanhando a inflação medida pelo IPCA, a gente teria hoje, para 2017, teríamos tido mais de 200 milhões de reais nos cofres do município. Isso significa praticamente todo o nosso investimento que fizemos em 2017. O IPVA, né? O IPVA ele teve um crescimento negativo de 7%, né, em 2017. Descontado a inflação, isso ficou em menos 11%. Um efeito aqui diferente do ano anterior, que cresceu 22%. Né? A gente teve aqui, em dezembro de 15, o pacote fiscal, que aumentou muito o IPVA de 16%. E aí não dava tempo, por exemplo, para fazer o que aconteceu em 2017. O que é que alguns frotistas fizeram? Mudaram o domicílio dos seus veículos para estados vizinhos que cobram menos IPVA. Então, se em 2016 não deu tempo de se fazer isso, e a gente cresceu 22,6%, e o Estado cresceu mais do que isso, o Estado cresceu mais do que os 22%, né? Em 2017 a gente sofreu porque frotistas que tinham
suas frotas registradas como no município do Recife foram para estados vizinhos, né? O que provavelmente deu esse efeito aqui, e a gente está trabalhando agora em 18 para identificar isso aí, mapear e tomar algumas providências, né? Então esse efeito aí, aqui também, esse efeito não é só em decorrência dos frotistas, mas é decorrente também da economia. A linha azul é emplacamento de veículos novos, né, que cai aqui, 2014 já cai, 2015 cai, 2016 cai mais ainda, né, e 2017 ficou estável para veículos novos, né. E veículos seminovos, né, a venda de veículos seminovos, ela começa a crescer. Na hora que você diminui a venda de veículos novos, a venda de veículos usados e as transferências, elas começam a responder melhor. Então essas foram as principais receitas que a gente sempre destaca aqui para vocês, né, como uma forma da gente entender melhor de que forma a imensa maioria dos municípios estava tão apertada e pedindo socorro ao governo federal, e apesar desse socorro não ter havido, o município do Recife, com muita dificuldade, mas conseguindo manter o seu equilíbrio fiscal, enfrentando essa crise com medidas de receita, com medidas de despesa, e fazendo com que a gente pudesse honrar em 2017 também todos esses compromissos e, de uma forma bastante equilibrada, cumprir todos os nossas obrigações constitucionais e os limites impostos pela lei de responsabilidade. Então vamos passar agora para esses limites, né? A gente tem aqui nessa planilha das metas de receita e despesa, queria destacar uma receita total crescendo 7,31%, contra 6,4% da despesa total. Então esse é das regras de ouro das finanças, você crescer a sua despesa menos do que o crescimento da sua receita. Então isso foi atendido aqui, crescemos 7,31% contra 6,4% na despesa total, expurgando as receitas intra-orçamentárias, que é aquela que você contrata e você transfere recursos para o próprio governo, e na despesa quando você contrata o próprio governo, por exemplo, a educação contratando a Emprel para fazer os softwares de matrícula dos alunos. Então quando você expurga isso, mesmo assim a gente tem uma receita crescendo 6,18% e uma despesa crescendo 4,88%. Então atendida aí nas duas situações essa prerrogativa. Destacar um resultado primário positivo de 217 milhões, um resultado nominal de 59 milhões negativo, lembrando que aqui o negativo é bom, significa que a dívida consolidada de 2017 em dezembro foi menor do que a dívida consolidada medida em dezembro de 2016. Aqui um resultado orçamentário de 214 milhões. Nas receitas, a gente já viu aí exaustivamente, né, mas por tributo, mas eu quero destacar com esse quadro aqui a questão das nossas receitas tributárias crescendo 10,31%, né, contra as transferências correntes caindo aqui 1,04%. Então, todo esse esforço que a gente mostrou aqui, que a gente apresentou com todas essas ações na nossa receita, foi o que permitiu que a gente compensasse a queda nas nossas transferências correntes de 1,4%, que é o recurso que vem da União e que vem do Estado de Pernambuco. Aqui, opa, voltou.
Receita. Aqui é outra classificação, receita de capital. A gente tem, mais uma vez, aquela famosa frustração. A gente tem que continuar pleiteando o recurso de operações de crédito. Então, estava previsto 1 bilhão, né, e só houve, na verdade, desembolso de operações já contratadas na ordem de 68,7 milhões. Né? Transferências de capital caiu de 74 para 32 milhões, também tem a ver com as receitas aí, principalmente de convênios de capital, que caíram. Então, tanto União como Estado repassaram menos para o município. Né? Em relação às despesas, né, a gente tem a despesa corrente crescendo 6,39, né, a despesa de capital caindo, né, 13,48. Então, a gente que investiu ali em despesa de capital 300 milhões em 2016, investimos 259 milhões em 2017, principalmente pela frustração das operações de crédito e pela diminuição de aportes, tanto do governo federal como do governo estadual, o que fez com que a gente fizesse investimentos apenas com recursos próprios e com operações de crédito já contratadas. Aqui o mesmo recorte agora por grupo de despesa. Então, a despesa de pessoal cresceu 5%, juros e encargo da dívida cresceu 3% e as outras despesas correntes cresceu 8,36%. Os investimentos caíram 22% e a amortização da dívida cresceu 21%. Aqui o cumprimento das obrigações constitucionais, onde a gente, pela Constituição, tem que investir 25% da nossa receita líquida de impostos e transferências. E a gente vê claramente um aumento significativo em relação a gestões anteriores, onde a gente sai do patamar básico dos 25, muito pouco, para um patamar aí de mais de 27%, na imensa maioria, com exceção apenas aqui de 2015, que, como a gente mostrou e demonstrou, foi o pior ano da crise, né? Mesmo assim, a gente chegou muito perto dos 27%, fomos a 26,93%, né? Em 2016 a 26,68%, em 2017 a 26,7%. Então, ainda bem acima dos 25%, que é a exigência constitucional, que está representada por essa linha amarela aqui. Em 2017, 26,7% representaram investir em educação 796 milhões de receita própria. A despesa com saúde, um fator a ser comemorado, né? A gente teve em 2017 a maior aplicação de recursos próprios na saúde de toda a história do município do Recife. Se gastou 19,54% da nossa receita líquida de impostos com o setor de saúde, né? Também saímos aqui do patamar dos 15, muito pouco, para sempre mais de 16%, com exceção aqui de 14%, foi 15,92%, quase 16%, mas nos anos de 15, 16 e 17 a gente já ultrapassa a casa dos 17%, e em 2017 o recorde aí, chegando a quase 20%, foi 19,54% de investimentos em saúde, o que representou 582 milhões de reais no ano de 2017. A despesa com pessoal, essas três linhas aqui, a linha amarela é o chamado limite de alerta, onde a partir do qual o Tribunal de Contas se obriga a avisar o município: olhe, cuidado, você chegou num patamar perigoso de comprometimento da sua receita com o pessoal. Ele não tem nenhuma sanção ainda, mas os tribunais já apontam para os municípios de maneira formal que eles precisam cuidar e ter atenção com a despesa de pessoal para que ela não cresça acima e até um patamar que inviabilize a gestão. A segunda linha, que é a verde, é o chamado limite prudencial.
é 51,3% da receita corrente líquida, e a partir daí o município já sofre algumas sanções, a exemplo de não poder contratar novos quadros, a exemplo de ter que apontar um plano de reenquadramento e apresentar esse plano de reenquadramento da despesa nos próximos 3 quadrimestres para o Tribunal de Contas e efetivamente cumpri-lo, passando por redução de cargo comissionado, redução e demissão, inclusive, de servidores temporários, de servidores, no limite até, de servidores concursados em estágio probatório. E o final, a linha preta, é o limite legal de 54%, que também gera uma série de sanções para o município. Em 2015, nós tínhamos extrapolado o limite de alerta de 48,6, estávamos com 49,74, em dezembro de 16, 49,98, e em 2017, com todas aquelas ações que nós vimos, a gente se reenquadrou aqui para baixo do limite de alerta e fechamos o ano com 47,78% de comprometimento. Em relação à dívida, né, nós temos alguns limites para a dívida, e esse limite para a dívida aqui, em relação à dívida consolidada, 120% da receita corrente líquida, e a gente compromete muito pouco. Somos um município, a gente tem reiteradamente afirmado isso, muito pouco endividado, com 18,84 em 2017 apenas. Esse endividamento chegou aqui a 773 milhões, quando a gente tem aí a possibilidade de ter 4,9 bilhões de endividamento. Então, a gente pode se endividar em 4,9 bilhões e a gente tem um endividamento de apenas 773 milhões de reais. Operações de crédito, a gente tem um limite aqui para operações de crédito de 16% da receita corrente líquida. O limite definido pelo Senado para antecipações de receita orçamentária é de 7%. A gente não tem nenhuma operação dessa. Historicamente, o município não faz esse tipo de operação, e a gente compromete apenas 1,68%, quando a gente podia comprometer com operação de crédito aqui até 16% da nossa receita corrente líquida. Hoje a gente compromete 68 milhões. Garantias, a gente não tem nenhuma concessão de garantias, e é isso, tá? Passo a palavra para o nosso presidente e estamos à disposição para perguntas. Nesse momento, eu gostaria de saber se algum dos presentes gostaria de fazer perguntas, se inscrever para perguntas. Fora o vereador Rinaldo Júnior, já está inscrito. O vereador Maguari, Sua Excelência, gostaria. Então, passo a palavra ao vereador Rinaldo Júnior. Reginaldo. Bom dia, secretário. Parabéns aí pela apresentação. Queria fazer 2 questionamentos. O primeiro é em relação às despesas, fazer um paralelo entre despesas com saúde e despesa com ensino. A gente encontra aqui a despesa com saúde, historicamente, né, desde 2010, a gente sempre encontra um crescimento nos investimentos acima do limite. E hoje, nesse terceiro quadrimestre, o município destinou 19,54% das despesas. A gente encontra isso diferentemente da saúde, do ensino, que a gente está acima assim, também do limite, porém a gente não encontra esse crescimento, e a gente sabe, todos vocês sabem, que investimento no ensino, gasto com ensino é investimento no pessoal. Então, assim, eu sei, o primeiro questionamento é esse: se há uma perspectiva da gente copiar a saúde, né? A saúde está vendo aí um crescimento
todos os anos, a gente não encontra no ensino. É uma preocupação nossa, uma preocupação do nosso mandato e todos os vereadores dessa casa. A gente encontra aí a rede de ensino precisando cada vez mais desses investimentos. Então, eu queria questionar primeiramente isso. E quer que eu faça logo outra pergunta logo? Logo direto, né? E outro questionamento, eu encontro aqui, no ano passado, no quadrimestre passado, a receita com o pessoal, ela atingiu 49% no quadrimestre passado. E isso impossibilitou o aumento dos servidores, onde a lei, que foi mandada pelo Executivo para essa casa, ela previa que os aumentos seriam dados, 2% de aumento, se o comprometimento da receita corrente líquida da despesa com o pessoal fosse igual ou inferior a 48%. E nesse quadrimestre agora a gente encontra uma redução. Se esse aumento fosse concedido, se a lei chegasse agora nesse quadrimestre, a gente conseguiria dar esse aumento ao servidor, que a gente encontra hoje com o comprometimento de 47,78%. Eu quero saber qual foi a diminuição do quadrimestre passado para esse agora. O que gerou essa diminuição de receita pessoal? Só isso mesmo. Pode responder. Bom, em relação ao paralelo entre educação e saúde, acho que a gente tem que ver o conjunto, né? O conjunto de educação e saúde. Eu vou voltar aqui para a gente. Veja, assim como ocorre na saúde, onde a gente tem gestões anteriores beirando o limite constitucional de 15%, né? Na saúde a gente pula de um patamar aqui, num primeiro momento, nos 2 primeiros anos, para quase 16%, né? Depois para 17% e em 2017 para 19,54%. Na educação, a gente sai do patamar do limite legal de 25% em gestões anteriores e passa para 27% e 26,7% no último ano. Então, a gente tem, tanto na educação como na saúde, um crescimento de patamar de investimento nos dois, né? O que a gente não pode querer é que a gente trate coisas diferentes de maneira igual. Então, o investimento na saúde, ele tem sido feito para atender a demanda na saúde. Imagine que jornal dessa semana aponta que 77% dos brasileiros estão sem plano de saúde. Imagine que o ano passado, o dado desse ano eu ainda não tenho, mas o ano passado, só o ano passado, né, no início do ano, saiu uma pesquisa do Ministério da Saúde apontando que no Recife deixaram de ter plano de saúde mais de 50 mil pessoas, né? A crise aprofunda isso. Então, uma das despesas e lembrando que plano de saúde é serviço, isso afeta o nosso ISS para menos, né? Então, de um lado, vejam como é cruel a crise. De um lado, a demanda do apoio e do serviço que é prestado ao cidadão, ela aumenta, porque as famílias que tiveram aí os seus patrocinadores desempregados, obviamente precisam cortar a despesa. Uma das primeiras despesas que corta, a gente comentou isso aqui, é o que? É serviço. Plano de saúde é serviço. Então, 50 mil, dados de janeiro de 2017, não é dado nem de 18. 18 esse número se agravou, a gente ainda não tem o dado, mas isso se agravou, tanto é essa matéria que saiu essa semana. Na área de educação, a gente tem esse efeito também, né? Mas, por outro lado, a gente tem um efeito diferente que minimiza, no caso da educação, esse aumento de demanda pontual, porque ao longo dos últimos anos, a demanda
por serviço de educação no ensino fundamental, por exemplo, tem diminuído em função de uma questão específica brasileira da demografia, onde a pirâmide de jovens ela tem diminuído ano a ano, e isso tem feito com que a nossa demanda por educação, antes da crise, ela fosse decrescente. O que a crise fez foi frear um pouco esse efeito demográfico, né, fazendo com que essa diminuição crescente do número de jovens que procuram a escola, porque essa população diminui ano a ano, ele fosse freado em função do mesmo efeito que acontece na saúde. As famílias perdem os empregos, as famílias cortam serviço, mais uma vez o nosso ISS cai, as escolas diminuem as suas matrículas pagas, isso é ISS e nosso ISS cai, e do outro lado a gente tem que aportar serviço de educação também. Então são coisas um pouco diferentes, onde a gente acredita que os investimentos têm acontecido dentro da especificidade de cada setor, de cada necessidade, né? Não enxergo uma diferença de tratamento nem entre a educação e saúde, muito pelo contrário, os investimentos olhados na educação têm crescido, assim como os investimentos na saúde têm crescido também. A gente falou muito aqui e a gente mostrou várias ações, né, de redução de despesa e de aumento de receita. Mostramos aqui, por exemplo, no FPM, o efeito da repatriação, né? Esse efeito aqui, do comprometimento da despesa de pessoal, ele tem dentro dele embutido o efeito da venda da folha, que foi licitada no final do ano, e a receita proveniente dessa licitação, ela obviamente aumenta a nossa receita corrente líquida e faz com que esse número... Isso. Se esse aumento de receita não tivesse acontecido, por exemplo, nós teríamos um número de educação mais de 27,5%. Nós teríamos mais de 20% em saúde, né? Mas a gente acrescentou na nossa receita. Não deveria acontecer, mas a regra quem cria não somos nós, é o governo federal, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal que criou esse conceito. Então, receitas de convênio, que são receitas que elas têm aplicação vinculada, que a gente não pode gastar com qualquer coisa, elas também entram na receita corrente líquida. E esse tipo de receita esporádica de venda de ativos do município, né, ela também entra nessa receita corrente líquida e ela afeta para pior o nosso desempenho em educação, afeta para pior o nosso desempenho em saúde, né, e afeta para melhor, entre aspas, né, o desempenho do comprometimento com a despesa de pessoal. Então são esses os efeitos, mas uma medida acertada, uma medida positiva que nos permitiu fechar o ano equilibrados. Então não houve diminuição de pessoal, e sim um aumento da receita, onde paralelamente... Houve diminuição de pessoal também, mas não nesta medida. Certo. Não nesta medida. Ok. Eu passo para Reginaldo. Reginaldo, só te peço para que tu fique aqui, porque eu acho que é prefeito da filmagem, da audiência pública, é bom que esteja aqui na frente. Mais uma solicitação. E era bom que fosse no microfone, porque ficar gravado. Fala. Então vai no grito. Essa é uma solicitação que eu me lembro que, não sei se foi na primeiro relatório do quadrimestre do ano passado, estava o nosso decano, o Carlos Guedes, e ele fez uma colocação que é interessante. O que chega para a gente, o relatório que chegou para a gente na terça-feira, é muito condensado as informações.
essa exposição ela é muito mais rica em detalhes. E aí é só uma solicitação que, se puder também vir nesse mesmo padrão, com mais detalhes. E aí, parabenizar pela apresentação, eu acho que foi boa, mais rica em detalhes. Aí eu acho que essa proposição do Carlos Guedes é interessante, porque dá condições da gente, inclusive, acompanhar melhor as informações trazidas. Mas aí é só essa solicitação de na próximo relatório ele poder vir nesse formato com mais dados. Fica registrado, né, a solicitação, secretário. Eu, antes de finalizar, eu gostaria, secretário, quando a gente falou ali do limite da dívida, mostra uma capacidade de adquirir crédito do município bastante elevada ainda. Eu queria saber se a PEC 241 tem alguma influência direta em dificultar esse potencial de adquirir crédito do município. Se ele tem um investimento, se essa PEC 241 tem um impacto direto no governo federal diretamente. Tem dificultado as operações de crédito, que dificulta o nosso investimento na cidade. Essa é uma dúvida. A PEC 241 muito pior do que a PEC 241 é, por exemplo, a mudança de critério que a STN faz para ranquear os municípios e os estados brasileiros nas operações onde a gente precisa do aval da União, que são as operações de crédito externas, né? Então, por exemplo, no ano passado, final do ano passado, em novembro, uma portaria da STN, ela alterou de mais de 20 critérios para pouco mais de 7 ou 8, beneficiando os estados de São Paulo e Minas e um terceiro que eu não estou lembrado agora, em detrimento dos demais, porque mudando os critérios, para vocês terem uma ideia, a gente que estava classificado no rating B, que permite a gente tomar operações de crédito sem nenhum problema, a gente foi requalificado para o rating C, que veda. E esse foi um dos motivos de que o nosso pleito na última reunião da COFIEX sequer fosse apreciado, né? Então, essa maneira que a STN tem feito de legislar por portaria, diferentemente do que nós acreditamos, ela tem sido prejudicial para as nossas operações de crédito. Eles não apreciaram e colocaram defeitos técnicos nas propostas anteriores desde dezembro de 2014 até então, e agora no último ano fizeram isso. Mesmo com essa alteração, o fechamento, e ele classificou o município do Recife com base em dezembro de 2016, acreditamos que essa classificação para o fechamento de dezembro de 2017, ela volte o município do Recife para o rating B, o que nos permitirá estar habilitado a construir esse pleito e não nos trará problema para pleitear mais uma vez operações de crédito em 2018. E aqui foi uma dúvida de atenção, realmente. Quando foi falado do investimento na saúde e na educação, foram de recursos próprios? Sim. Todos dois de recursos próprios? Sim, 100%. 100% recursos próprios. Aqui o cumprimento é sempre com a receita líquida de impostos, então são todas as receitas próprias do município. A gente expurga tudo que é operação de crédito, que é convênio dessa prestação de conta dos 25 e dos 17. Queria fazer uma correção aqui. A minha assessoria disse que quando eu falei das ações de redução de despesa, eu falei Controladoria Geral do Estado, quando é Controladoria Geral do município. Do município. Né? A gente fica... Mas, tudo bem, então. Há mais alguém? A mesa, não sei se... Nem fechou. Não, a mesa é permanente, né? A mesa é instituída, a mesa permanente, e a gente vai discutir com o conjunto dos servidores a questão de 2018. Né? Não recebemos ainda os pleitos dos servidores, estamos fechando também nossas projeções para 2018,
né? E vamos fazer a discussão de 2018. Não havendo mais ninguém inscrito, declaro encerrada a audiência pública sobre as metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017 da Prefeitura do Recife. Obrigado a todos os presentes.